lugares diferentes do Brasil. Então, começando já com o Guilherme, depois eu vou pedir para cada um fazer eu vou apresentar bem rapidamente vocês, se vocês quiserem falar mais sobre vocês e sobre a organização que vocês representam, o que vocês fazem lá, 5 minutinhos para essa apresentação inicial, da volta, depois a gente vem para as perguntas. Mas Guilherme é cofundador de uma escola no Rio de Janeiro, uma escola que eu tive a honra de visitar. Conheci Guilherme ano passado, na aula minha, e tive ao Rio visitar. Fora de série, não dá para explicar, não sei se depois o Guilherme consegue explicar melhor, mas você vê um morro lá, Pavãozinho, a 2 quadras da praia de Copacabana, e as casas da escola grudados no morro, recebendo essas crianças que vêm dessa comunidade. Lindo, lindo o trabalho que vocês fazem lá, você vai falar mais. Cibele também conheci no trabalho já há muitos anos, ela atua na DERDIC, que é um departamento da PUC, que tem uma escola para pessoas surdas, e tem a auditiva, ela vai explicar mais o que fazem lá. Mas nós, mais de 10 anos atrás, fizemos um trabalho legal para a DERDIC, criamos esse departamento que hoje, a Cibele não estava desde o começo, a Cibele já está aí uns 5, 6 anos, ela hoje coordena esse departamento de captação, departamento da PUC, e a Nani, querida, deixei por último, que é a mais antiga amiga minha aqui do grupo, conhecemos há muito, muito tempo, um trabalho lindo que ela faz, sempre ajudou muito na BCR, com o Núcleo São Paulo e nas organizações que ela sempre se dedicou muito, e hoje ela também volta a um cliente, uma organização antiga que ela sempre esteve ligada e sempre defendeu, mesmo quando não era funcionária, que é o CREM, que cuida de crianças com problemas de alimentação em geral. Ela vai explicar melhor. Então, passa a bola, não sei, a gente não definiu a ordem. Eu fiz agora uma ordem, não sei se alguém quer ser o primeiro. A ordem aí que a gente apresentou, começa, depois Cibele. Segue a ordem. Posso? Vamos? Vai lá, amigo. Bom dia, pessoal. A parte da minha formação, achei engraçado, né? O Michel falar, ela é de São Paulo, porque São Paulo acontece. Vamos lá. O terceiro setor, grandes formações estão ali, né? Então, eu já tenho um custo para isso, viu, Michel? É o curso. A formação. Olha, caiu, voltou. O Solar existe há 35 anos, fincado no coração da Zona Sul do Rio de Janeiro, em Copacabana, no Centro Nervoso. Há uma diferença muito grande nas favelas do Rio, porque elas estão dentro de uma comunidade, dentro da sociedade da classe média, e tem uma favela com todas as prerrogativas das favelas e todos os problemas, né, que a gente vive lá. É uma favela, Pavãozinho e Cantagalo. Ela é rodeada pela Lagoa, Rodrigo de Freitas, pela praia de Copacabana, pela praia de Ipanema. O visual lá de cima é algo inacreditável, lindo. Mas eles convivem com esse problema. Há 35 anos, caiu uma caixa d'água, matou 12 famílias, e minha mãe, a gente vai usar isso depois na captação, essa informação, subiu o morro para ajudar essas pessoas, de uma forma emergencial, nunca mais saiu, e 7 anos depois, já com um prédio construído dentro da favela, ela notou que o trabalho que ela realizava era um enxugar gelo, era um trabalho assistencial, de dar um médico, de dar a comida, dar a alimentação, a assistência fraterna às pessoas com dificuldades. Mas não funcionava, porque as pessoas aumentavam, né, mais atendimento e não saía daquilo. Então, ela entendeu que a solução seria a educação.
Mas a educação para essa comunidade é muito pequenininho. 7 anos depois, a gente criou o primeiro berçário, com 15, 20 crianças, uma coisa assim, numa casa cedida, cada casa é uma história, e hoje são 7 imóveis. No pé do morro, não é dentro, é no pé do morro. Isso também é estratégico, porque dentro do morro a gente tem muitos problemas de segurança, a gente já passou por isso, e lá embaixo não. Hoje são 430 crianças e adolescentes, dos 3 meses de idade, às vezes entram por uma questão social um pouco até antes dos 3 meses, e só saem aos 18 anos. Formados no ensino médio, direto para universidades parceiras, faculdades parceiras, com bons empregos, com uma formação ampla. Eles ficam de bebê, de 3 meses de idade, aos 18 anos, 10 horas por dia, todos os dias, de segunda a sexta-feira, na instituição. São 3 refeições diárias. A gente tem todos os segmentos da educação básica, educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, e uma complementação educacional robusta. Ela está completamente integrada à educação formal. Nada se faz sem a conversa entre as diversas áreas. Funcionamos por projetos. Essa complementação, ela chega a 40 oficinas, onde os alunos escolhem. Tem algumas matérias obrigatórias e outras eletivas. E eles escolhem o que eles querem participar. Mas aí eu estou falando de uma orquestra, de um violino, a um hip-hop. São muitas as oficinas. A ideia é a formação do ser integral, né? Esse é o Solar hoje. Tem um apoio da saúde. A gente tem dentro um posto de saúde para apoio à educação integral dos alunos e famílias. São a área esportiva, a área cultural. Nós trabalhamos, sem entrar ainda na questão de captação, com um leque de receitas, de segmentos, desde a lei de incentivo fiscal, a doação direta, para manter uma estrutura hoje de 5.000 metros quadrados. Um minutinho. Pois. Um minutinho. Aproveitando só, Guilherme, que interrompeu, eu, às vezes, se eu fizer um sinal com a mão, vou pedir para vocês encerrando, eu vou controlando o tempo também, que eu falei que eu esqueci de avisar que eu ia fazer isso, tá? Então, mais 2 minutinhos, Guilherme, para ir essa apresentação inicial, depois que a gente vai ver por que a cachorra do Guilherme latiu, mas eu ouvi uma campainha, eu acho que alguém chegou lá no Guilherme, né? Faz coisas parte, da pandemia, gente, do trabalho legal, remoto. As pessoas nas suas intimidades. Olha, chegou. Como chama a cachorra, Guilherme? Ela é Lua. Tá de lua. Ai, pessoal, onde eu estava. Então, tem o apoio de todo o segmento. Guilherme, para a gente terminar a apresentação inicial. Todas as receitas e mais 2 programas, né, que eu trabalho com as famílias. Esse trabalho com as famílias refere-se àquele primeiro que nós estávamos falando, do atendimento emergencial. A comunidade tem seus problemas e a gente precisa atender algumas famílias. E um apoio a pais e alunos. Temos escola de pais muito importantes. Enfim, essa é a estrutura do Solar. Eu falei, são 120
voluntários, são 120 profissionais, 60% alocados na administração, na educação, 28% na administração, o restante com apoio, cozinha, o que é necessário, são servidas 1.500 refeições diárias na unidade, né? Atendemos outras 100 famílias, é um trabalho em todo integrado da comunidade. Ok, Michel. Muito legal. Você falou, são 430 alunos, né? O negócio é grande, várias casas. Obrigado, Guilherme. Vamos lá, Cibele, da DEDIC. Bom dia, gente. Eu sou a Cibele Matsubara. Eu estou na coordenação do desenvolvimento institucional, né? Como o Michel falou. A DEDIC é uma divisão da Fundação São Paulo, é uma unidade suplementar da PUC de São Paulo ligada ao curso de fonoaudiologia na Faculdade de Ciências Humanas. E o que a gente tem lá na DEDIC? A gente tem uma escola especial para alunos surdos, onde as aulas são dadas em Libras e português escrito. Nós também oferecemos atendimento clínico através de convênio com o SUS, né, para pessoas com deficiência auditiva e intelectual, e a gente faz desde triagem auditiva neonatal nas maternidades, diagnóstico, tratamento, concessão de aparelho, terapias fonoaudiológicas, enfim, tem todo um tratamento completo por uma equipe multidisciplinar, super profissional, muito bacana. A gente também trabalha a inclusão profissional de pessoas surdas, fazendo desde mapeamento ocupacional, recrutamento e seleção, sensibilização da empresa, é um trabalho bem completo para garantir mesmo o sucesso da inclusão mesmo de uma pessoa com deficiência, né? A gente sabe que ainda no Brasil aqui, a gente dá uma patinada nesse sentido da inclusão de PCDs, né? Então, a gente oferece esse serviço bastante completo e que tem trazido resultados bem legais, assim, tanto para os surdos, né, que se inserem dentro de uma cadeia produtiva, trazem a dignidade vinda do trabalho, a contribuição, quanto a empresa que muda a cultura, muda clima, porque acaba trabalhando com a diversidade, né? Também a gente presta assessoria para acessibilidade da pessoa surda, principalmente promovendo a língua brasileira de sinais, né? Através de cursos, workshops, palestras, e eventos que a gente trabalha essa acessibilidade da pessoa surda. E aí todos os nossos atendimentos clínicos e programas educacionais são gratuitos para a comunidade, com exceção só dos cursos livres de Libras, que são para os ouvintes, e aí eles têm custo, mas o resto dos nossos serviços todos são oferecidos de graça. E a gente atende uma população de todas as idades, desde o bebezinho recém-nascido até a pessoa mais idosa que vai pegar aparelho na DEDIC. Joia. Legal, Cibele. Obrigado. A dimensão é grande, gente. O negócio é muita gente, muitos funcionários dedicados a de cuidar da pessoa surda. Nani, fala um pouquinho do CREM. Bom dia para todo mundo, para quem está aí, para quem está nos assistindo. O CREM é o Centro de Recuperação e Educação Nutricional. Eu respondo pela gestão de relações institucionais da organização, que tem 27 anos de atuação. Na verdade, nasceu no final dos anos 80, a partir de um projeto de extensão da então Escola Paulista de Medicina, que fez um trabalho de observação de 22 das comunidades em torno do Hospital
São Paulo na época, e identificou a coexistência de pais obesos e crianças subnutridas. E a partir daí se iniciou uma linha de pesquisa por esses cientistas que deu origem à instituição, que passou a atender efetivamente em 93. A atuação do CREM está focada na assistência a crianças e adolescentes, são de 0 até 19 anos, no formato de semi-internato, com crianças até 6 anos em situação grave e moderada de subnutrição, sobrepeso e obesidade, porque a gente está falando de desnutrição, ou seja, a má nutrição. São as duas faces da mesma moeda, que é a má nutrição. Você tem a subnutrição de um lado e a obesidade do outro. Os dois matam, os dois causam doenças crônicas não transmissíveis que acompanham a vida dessa pessoa por todo o processo. Então, temos o semi-internato, temos os 2 ambulatórios em São Paulo, com as unidades na Zona Leste e na Zona Sudeste. No ambulatório, o atendimento é feito até os 20 anos. Em ambos os casos, o atendimento se dá por equipe multidisciplinar, então, médicos, nutricionistas, psicólogos, educadores físicos e educadores sociais, e no semi-internato também a equipe de pedagogia. Além desse serviço instalado nas unidades, o CREM mantém equipes de campo avançadas, atendendo diretamente nas comunidades. Já desde o ano passado, nós atendemos em 5 dos 10 distritos mais vulneráveis da cidade. Então, a equipe se instala nesse distrito para fazer o atendimento direto à comunidade. O que acontece, e também em Jundiaí, o que acontece com a pandemia, nós tivemos rapidamente que mudar a forma de atuação, né? Então, hoje, o CREM trouxe as equipes para dentro dos ambulatórios, está prestando o teleatendimento... Oi. Você falou, Michel? Não. Está prestando teleatendimento a toda a base de pacientes. Nesse teleatendimento, nós conseguimos identificar quais são as principais demandas e atendemos essas demandas gerando material e conteúdo de orientação e de informação. Então, as pessoas são informadas desde como obter, né, ajudá-los ali ao telefone, junto com eles, a obter os benefícios a que eles teriam direito, até orientações de higiene pessoal, higiene dos alimentos, higiene do seu ambiente, receitas simples que eles podem executar com os alimentos básicos, quais são os alimentos mais propícios para a temporada, atividades que possam ser realizadas de forma interativa na família, considerando, né, você tem um grande número de crianças em casa e nós temos aí o foco do CREM, a nossa missão e a nossa maior população é de uma população socioeconomicamente vulnerável. Então, a relação dessas famílias dentro de casas bastante pequenas, vocês podem imaginar que é estressante, né? Então, é assim que nós temos atendido. Durante o teleatendimento, é possível, com uma técnica que nós temos de análise do perfil social, verificar as famílias mais vulneráveis, dentre as vulneráveis, e a essas famílias que se encontram em situação de uma insegurança alimentar, a equipe se desloca, faz uma visita domiciliar para estar presencialmente com essa família. E nessa visita, é entregue à família um kit de alimentos, de higiene e limpeza. Então, é uma cesta porcionada para 4 pessoas, que é porcionada de acordo com o número de pessoas na família, com forte aporte proteico, e também levando hortifrutis, ovos, enfim, perecíveis também. Então, de uma forma muito rápida, essa atuação que nós estamos realizando hoje. Obrigado, Nani. Quer dizer, a Nani eu ia fazer a segunda pergunta, tanto para a Cibele como para o Guilherme, a Nani já avançou. Quer dizer, ela contou o que o CREI faz e já contou como que está lidando agora nesta pandemia com o público-alvo. Então, eu
vou voltar a palavra agora, então, Guilherme e falem um pouco, mas já pode entrar também na captação. Quer dizer, ok, temos uma escola para 400 crianças lá na Pavão, Cibele do surdo, e agora na pandemia, atendendo o nosso público-alvo, e vamos ter aí realmente vamos ter 15 minutos, Guilherme, para mim ensinar, quando eu vou te sinalizando quando estiver faltando 5, e conta como que era, se mudou a captação, a comunicação antes da pandemia, antes do Covid, e como que está essa questão agora. Vamos lá, 15 minutos, Potinho, para dar tempo das perguntas. Vamos lá. Ok. Completando a parte anterior, que a cachorrinha aqui me tirou do eixo, a seleção dessas crianças são por critérios de assistência social, são 23 critérios, são considerando os mais vulneráveis na comunidade, né? E a gente tem um apoio de 160 voluntários ativos, de um grupo de 1.500. Eu disse anteriormente que o leque de receitas ele é amplo, da captação de recursos, da mobilização de recursos, com uma característica importante, que os nossos doadores, financiadores, investidores, são fiéis. Então, nós temos doadores de 20 anos, 10 anos. E a nossa surpresa é que quando entramos na captação online, isso já tem algum tempo, nós não seguimos a curva que costumamos ver de ingressos, permanências durante 2 meses, 3 meses, 4 meses. Eles ficam anos com a gente. Há um trabalho por trás de fidelização. E bem bacana, né? Dentro, claro, do tamanho e das possibilidades da instituição. Então, nós temos recursos do exterior, nós temos recursos de pessoas físicas, a doação direta, nós temos leis de incentivo fiscal todas, pelo menos no Rio de Janeiro. Só não temos, então, do ISS, da Lei Rouanet, para o esporte, nós temos a Lei Federal do Esporte, a Lei Rouanet para a Cultura, a Lei Federal para o Esporte. Nós realizamos alguns eventos, essa é uma preocupação nossa dos eventos. Até o momento, 3 eventos nossos foram cancelados, são eventos de mobilização de recursos diretamente relacionados à captação direta, de ampliação de base, manutenção e ampliação. Isso nos preocupou e preocupa bastante. Temos outros eventos já em vias de cancelamento no segundo semestre, e um deles é muito forte. Uma das de parceiros nossos, de investidores, tem a ver com o mercado de luxo no Rio de Janeiro. E eu tenho que dizer que a gente não buscou e aconteceu. Hoje a gente trabalha o mercado, mas não foi assim. O mercado de luxo do Rio de Janeiro é bem diferente do que São Paulo. Okay? É bem diferente. Quer dizer, os ricos estão em São Paulo, não estão no Rio de Janeiro. Mas um evento nosso muito forte, que é se chama Cantores do Bem, que é realizado no Copacabana Palace Hotel, está em vias de ser fechado. O Copacabana está fechado, e é um evento que sustenta o 13º salário. Como eu falei, são 120 funcionários, mais 50 na área de leis de incentivo fiscal, pago diretamente. Isso nos preocupa muito, porque a nossa despesa, 75% dela é de pessoal. A gente está na área de educação, são professores. Quando iniciou a pandemia, imediatamente nós tomamos medidas de prevenção. Imediatamente. A primeira foi redução de aluguéis. Dos 7 imóveis, 7 não, 8, 9, né? Porque tem a sede também, que eu não falei, não faz parte. 9 imóveis, 3 são alugados. Então, são aluguéis altos, a gente está na zona sul do Rio de Janeiro, não é barato, Copacabana, e a gente conseguiu
não só suspensão, como redução drástica dos aluguéis, foi a primeira medida. Como o pessoal está em casa, há uma redução, não sei São Paulo, mas aqui no Rio de Janeiro, o custo de vale-transporte é exorbitante. Então, há uma redução aí também de despesas, e a alimentação, como eu disse, são 1.400 refeições diárias, então reduz a compra de produto, mas os cozinheiros continuam sendo pagos, e tem um problema com os alunos, o que eles vão comer? A gente disse que são famílias muito vulneráveis, eles precisam eles ficam o dia inteiro, 10 horas, dentro da instituição, como é que faz? Né? Imediatamente iniciamos uma campanha para cestas básicas, observando que o Rio de Janeiro teve uma forte movimentação de mobilização de recursos para as cestas e para a saúde da esfera privada. Organizações, ONGs se reuniram e realmente, em muito pouco tempo, levantaram os recursos inimagináveis, especialmente para a nossa cidade. Então, inclusive, a gente participou dessas campanhas, mas como beneficiário. A gente já tinha essa rede funcionando e já tinha toda uma estrutura dentro da internet de comunicação. Eu entendo e reforço que a comunicação é simbiótica com a captação de recursos. E agora, nesse momento, muito mais. Neste momento, a gente está contratando online pessoas da área de comunicação, pessoas não, uma, tá? Da área de comunicação, para dar suporte ao volume que a gente gerou, que não está dando conta, com campanhas muito organizadas, que envolvem agências, a Artplan, aqui uma parceira nossa, como eu disse, nossos parceiros são antigos, do Rio de Janeiro, que faz Rock in Rio, né? Outra agência menorzinha, com um motor potente, a agir, mais o nosso pessoal de comunicação. E nesse momento, o que aconteceu? Num primeiro momento, as cestas brotaram. Ontem, aliás, essa semana, neste momento, a gente está distribuindo o segundo mês. Conseguimos. Mas notamos claramente uma redução de doações para as cestas. Nós já garantimos. Interessante que, no primeiro mês, a sociedade carioca contribuiu. As empresas contribuíram diretamente para as cestas. A nossa meta eram 600, a gente fez quase 1.200 cestas, e a distribuição foi bacana, que deu para atender um público bem maior. Esse mesmo público, de um mês para o outro, que eu falei de 1.200, reduziu para 200. Mas, olha como são as nossas coisas. Temos garantido a distribuição das cestas pela Holanda. Campanha Holanda está garantindo as nossas cestas básicas para essa distribuição. Quando a gente percebeu que tinha a garantia da alimentação mínima para os nossos alunos e funcionários também, ok? São alunos, funcionários e famílias que nós atendemos diretamente. Nós percebemos que o movimento agora, que ninguém estava fazendo, e continua não, porque todo o foco está na alimentação e na saúde, verdade precisa, e estamos juntos, mas não pessoal. Então, vamos pegar todas as medidas provisórias. Então, a gente reduziu. Olha, isso é uma dor no coração, porque a gente está falando de professor. Isso é a nossa vida. Então, houveram reduções, medida provisória, de 70%, reduções de 25%, férias coletivas. Não optamos por suspensão de forma alguma, porque não acreditamos, perdão pela palavra, se tiver alguém aqui do GOV, mas não acreditamos no GOV, porque eles não conseguem entregar os R$600, vão entregar o restante, mas, por outro lado, a gente precisa tomar uma medida, então a gente tomou, mas não reduziu tudo para garantir que no dia o funcionário, o professor, o funcionário o garantido pelo menos um mínimo, aguardando, sei lá, um atraso do governo, ninguém sabe, ninguém recebeu ainda a primeira cota, pelo que me consta, né? Ao mesmo tempo das medidas provisórias, e mesmo com leis de incentivo atrás, mesmo com convênio com a prefeitura, que a princípio tem que pagar, esse a princípio é enorme, porque só é a princípio,
porque já parece que podem suspender uma contribuição importante. Para vocês terem ideia, a nossa despesa mensal, a média é 450 mil reais, Só o município são 10% disso, só para educação infantil. Se eles suspendem, a gente vai ter que suspender. A gente tem que trabalhar, e a gente está trabalhando, porque essas medidas provisórias também, como eu falei, a gente tem toda a segmentação, educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, médio, sindicatos envolvidos, sindicatos do professor, sindicato da administração, medidas provisórias da União, do Estado e do município para cada um desses setores. Aí, a educação infantil não pode trabalhar online. Nós, desde o primeiro momento, nós fechamos no dia 13, tá? No dia 16 não tinha mais aula. No primeiro momento, a gente está dando aula online, mas exaustiva, ao ponto dos pais e das mães reclamarem muito com problemas que estão dando dentro das famílias, porque não conseguem acompanhar, porque eles têm que estar lá, mas eles não têm, às vezes, a capacitação do próprio filho para acompanhar essa aula. É muito, muito interessante. A gente está muito feliz com esse trabalho online, exuberante, mas foi permitido, porque nós tínhamos antes o apoio do Google Education. A gente já dava. Teve um momento, porque os livros eram muito caros, didáticos, que a gente substituiu simplesmente os livros didáticos por aula online, com conteúdo online. Então, a gente já estava muito preparado para a aula online. Então, a gente partiu na frente, mas com o problema da educação infantil, porque a educação infantil não pode ter a aula online, não vale para o dia letivo. Isso é uma outra questão. Então, as medidas provisórias foram tomadas dessa forma. Finalmente, que eu acho que eu não sei se eu falei, mas finalmente sim. Agora, nesse mês, a gente buscou o financiamento, também pela medida provisória, do empréstimo via Banco Central BNDES para o pagamento dos salários. Então, a gente pegou toda a folha de pagamento e pediu empréstimo, um dinheiro muito barato, a 3,75 ao ano, 6 meses de carência, 30 meses para pagar. Para quê? Fazer caixa. Porque eu não disse que eles estão sendo cancelados. Depois, um grande evento nosso está prestes a ser cancelado. A gente precisou fazer caixa e vamos pedir novamente empréstimo no próximo mês, se continuar vigorando, para tentar fôlego. O que nós fizemos? Mudamos a cesta básica a partir do momento que a gente tinha a Holanda garantindo, meu Deus, a Holanda garantindo. A gente buscou, e é uma campanha que a gente está agressiva, a agressividade está começando agora, começou suave, com beijinho, mas agora a gente vai entrar muito forte com o pagamento de professores. Não a manutenção geral da instituição. A gente está tendo uma série de medidas que eu falei com ela, de reduções, etc. e tal, mas o pagamento dos professores. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Não tem se alguém tem uma bola de cristal, ela está trincada. Porque está difícil entender, está difícil planejar, está difícil projetar. Não sabemos o comportamento do doador amanhã. A gente percebeu nas sextas. Como será amanhã? Então, quando a gente entra com a campanha para os professores, que a gente acha importante, isso dá uma solidez na folha de pagamento, como eu disse, são 70% da nossa folha, eles representam 60%. Construindo a marca, agora construindo a nossa marca para o amanhã. Entrando com um marketing digital, eu vou dizer científico, muito planejado. A gente não solta post por soltar post, por construções. Existe uma base tecnológica por trás do marketing, analisando para onde a gente vai, para corrigir os caminhos. A gente sabe, e está provado, quer dizer, está apenas nos retornando o que a gente já sabia. A gente pede cesta, consegue cesta, pediu dinheiro para salário, não consegue nada. Né? Tudo bem, mas a gente vai continuar e vai intensificar, formando a marca, abrindo o público, abrindo a nossa base, para amanhã a gente estar mais tranquilo. Eu acho que é isso, gente. Oi, pessoal, um minuto só, porque me parece que o Michel caiu.
Já estou falando, mas Cibele ou Sônia, se você. Cibele, né, para a gente continuar na sequência, pode dar continuidade. Super obrigada, viu, Guilherme? Foi excelente a explanação, tá? Então, gente, eu acho que essa pandemia, ela não tem setor que não foi impactado, não tem atividade que não tenha sido mexida e teve que ter adaptação, né? A gente lá na Derdic também, então a gente trabalha como eu falei, uma gama bem diversa de serviços lá dentro, tanto em saúde, educação, empregabilidade, acessibilidade, e todas as nossas atividades tiveram que ser adaptadas. Então, o atendimento clínico, em princípio, a gente reduziu, a gente ficou com os atendimentos emergenciais, né, para justamente prezar pelo isolamento, pela não propagação da doença, mas agora a gente está retomando os atendimentos clínicos. Então, ontem mesmo a direção estava em reunião para falar justamente dessa retomada e como retomar o atendimento clínico no meio de uma pandemia, né? Então, os cuidados como espaçar as pessoas na agenda, atendimento em salas individualizadas, não aglomerar em sala de recepção, e fora todos os equipamentos de EPI. Então, a Derdic tem todo esse atendimento multidisciplinar que eu falei, ele é feito por médico, psicólogo, assistente social, fonoaudiólogos, e cada um tem uma especificidade, uma abordagem com o seu paciente, e cada tipo de atendimento demanda um equipamento específico. Então, a Derdic prevê um investimento, além desse impacto, né, na captação que o próprio Guilherme já antecipou bastante, a gente ainda prevê um gasto bem significativo, bem importante em equipamento de proteção individual. Então, é uma situação, assim, bem adversa que a gente está vivendo, é bem desafiadora também, assim, não só na questão da adaptação que a gente tá tendo, né, nas nossas atividades, mas também na questão financeira, que a gente vai ter mais gastos ainda, além de não entrar, ter ainda um adicional bem significativo na nossa conta, né? Aí, fora isso, assim, a gente tem feito terapias, atendimentos por via remota, né? Eu acho que, assim, ninguém estava preparado para uma pandemia, ninguém estava preparado para sair usando a tecnologia, internet super banda larga em casa, assim, com aquele equipamento específico para conseguir dar conta de continuar as atividades. Então, assim, a gente foi aprendendo realmente, né, no caminho. E aí, assim, as alternativas que a gente tem usado são videoconferências, envio de materiais, vídeos explicativos, a gente faz terapias em grupo, então continuar terapias via WhatsApp também, orientações, enfim. Mas, por exemplo, a gente tem terapias que são feitas com crianças. Você não consegue deixar uma criança focada numa telinha fazendo uma terapia. Como é que você vai continuar a terapia? Então, a alternativa é engajar os pais, orientação dos pais, e os pais, na medida do possível, continuar as terapias em casa junto com os filhos, né? Então, assim, essas adequações, essas adaptações estão sendo feitas em todas as nossas atividades. A nossa escola, por exemplo, a grande maioria dos nossos alunos são de famílias em vulnerabilidade, eles não têm computador em casa, então como é que você vai fazer um ensino à distância? Assim, acho que
todas as escolas foram pegas de surpresa, algumas tinham mais estrutura para trabalho com a tecnologia, um trabalho à distância. A gente não trabalhava por conta disso, as famílias não têm esse acesso, e aí qual foi a alternativa encontrada? WhatsApp. Não é a melhor ferramenta, não é a mais adequada, mas foi a que a gente encontrou, a que chega nas famílias. As famílias têm se esforçado bastante em dar continuidade ao trabalho educacional da escola, isso é muito legal. E aí a gente está falando também de uma escola especial para surdos. Então, onde as crianças, na sua grande maioria, elas são filhas de pais ouvintes. A escola, para essas crianças, ela tem um significado diferente, porque é onde elas podem exercitar a língua de sinais, é onde os professores, os colegas, o ambiente propicia essa comunicação fluídica numa língua que ela se identifica, que é a língua de sinais. Então, você interromper a criança de frequentar esse ambiente assim, também é impactante. Então, as professoras, a direção da escola tem feito um esforço bem grande mesmo, nesse sentido de manter, na medida do possível, assim, essa frequência junto com a criança, sabe? Não deixar ela se distanciar da escola. Legal, a gente deu para entender que vocês estão se adaptando, mas tenta falar em captação e comunicação. O que mudou na captação? Se caiu, se cresceu? O que vocês estão fazendo de captação nessa pandemia toda? Olha, a gente trabalhava uma gama bem grande de fontes de recurso, né? Então, a gente tem uma parceria com a prefeitura para as triagens auditivas, a gente tem o convênio com o SUS, com a Secretaria Municipal da Saúde, verba de emenda parlamentar, projetos em editais privados e públicos, a gente eventos, bazares, Nota Paulista, uma gama bem variada de recursos. Tirando as parcerias com a Secretaria Municipal e a Prefeitura, o resto, todas as fontes foram muito impactadas, 90%. Né? Então, a gente tem que trabalhar alternativas, né? E tem que pensar em formas de continuar a manutenção, né, das atividades. E aí, um exemplo bem bacana que eu quero trazer aqui para vocês é essa campanha que a gente está trabalhando, né? Pela primeira vez na história, 4 organizações que trabalham com a pessoa com deficiência se uniram para fazer uma campanha conjunta. A ideia é realmente unir forças, ajudar o outro, nesse momento que está difícil para todo mundo. Então, assim, foi uma liderança da Fundação Dorina Noel, com a agência de publicidade Liu Lara, e eles bolaram essa linda campanha que chama Todos por Um, e aí juntando a ACD, a Dorina Noel, a Derdic e o Instituto Jô Clemente, que é a antiga PAI de São Paulo. Né, a gente fez o lançamento dessa campanha agora, na terça-feira. Tá uma campanha muito linda, a gente está com profissionais, assim, com uma equipe de profissionais muito engajados, todas as organizações estão colocando as suas equipes para trabalhar, para fomentar essa campanha, e essa campanha é para as 4 organizações. Então, é muito legal que a gente está trabalhando. Então, acessa lá, todosporum.org.br para conhecer mais essa campanha. E eu acho que a gente tem que ficar pensando. O Guilherme estava falando de campanha internacional. A gente também enfrenta uma situação crítica, que é o acesso das pessoas à tecnologia.
E aí a gente está estudando uma forma de prover realmente o acesso para elas, né, ou fomentar de alguma forma isso. Então, assim, a gente estuda e vai pensando em formas bem alternativas de se conseguir se manter, né? Obrigado, Cibele. A gente vai voltar. Pessoal, vocês que estão nos ouvindo, a Nani já, mas vocês podem para fazer perguntas lá pelo Facebook, que nós vamos anotar, tentar juntar algumas perguntas para trazer para os debatedores tentarem responder. Mas, na verdade, o que a gente já viu, e a gente já conhecendo um pouquinho do CREM, são todas organizações maduras, né? São organizações que têm uma boa estrutura, mas, quer dizer, então e nunca, como eu e como nenhum de nós, presenciou nada parecido. Quer dizer, ao mesmo tempo temos que cortar a despesa, ao mesmo tempo temos que cuidar da captação. Não é fácil, é por isso que a gente quer ouvir vocês, o que vocês estão, se alguém legal, fala de novo depois, ou põe aqui no chat pra gente, Cibele, onde essas 4 organizações juntas, onde é que a gente pode se envolver. A gente vai pôr esse chat lá no Facebook, esse link no Facebook, porque eu acho que é uma iniciativa interessante, né? Todo mundo se juntar, um sonho meu antigo lá da Vila Clementino, unir todas aquelas organizações. Nani, a bola está com você. Tenta contar para nós o que vocês resolveram fazer nessa época para não deixar a bola cair, a peteca cair e a... Bom, o CREM tem uma característica de prestação de serviços, né? Pela própria causa e pela forma com que a gente atende, já desde 2006 que nós mantemos um convênio com a Secretaria Municipal de Saúde, e antes disso já com a da Educação. Então, a assistência, vamos chamar assim, ela está garantida por esses convênios, estão subsidiando os recursos aí para os profissionais da educação e os profissionais da saúde. Porém, esse convênio ele é avaliado e renovado por curtos períodos. Então, a gente está aqui também num momento de bastante incertezas, embora a equipe esteja toda trabalhando muito, e hoje ainda numa reunião de comitê de gestão, a gente comentava como a gente está trabalhando muito, né? Acho que todo mundo teve a sua carga de trabalho muito mais exigida. Então, os convênios com as secretarias da Educação e a Secretaria da Saúde, hoje respondem já há alguns anos por uma taxa extremamente significativa do orçamento do CREM, né? Muito grande mesmo. E por essa característica, nós temos vindo, de uma forma ainda lenta, buscando implementar um programa de captação com indivíduos que, diante dessa emergência, se mostrou a situação mais rápida. Então, nós lançamos, a partir do momento que se decidiu, que foi estabelecido esse novo protocolo de atendimento, né, que nós iríamos, então, fazer as visitas domiciliares, levando alimentos para as famílias em situação de insegurança alimentar. Então, se estabeleceu esse novo protocolo e, como disse, todo mundo já tem reconhecido a importância da comunicação nesse processo, se lançou uma campanha bastante grande nesse sentido de captação de recursos para destinação à compra de alimentos, de gêneros de limpeza e higiene. Com isso, nós obtivemos o apoio de alguns parceiros que nos ofereceram produtos físicos, né, cestas propriamente dita, e a captação de recursos financeiros que vem acontecendo. Ainda é aquém da necessidade. A nossa capacidade instalada para realizar essas visitas hoje é em torno de 500 visitas ao mês, e se pretende pelo menos 4 meses, porque, como disse o Guilherme, a importância da continuidade, não adianta você oferecer uma condição para a família se alimentar hoje e aí depois, vai comer o quê, né? Então,
com a pandemia avançando, com as pessoas que dependiam, muitas vezes, a grande maioria, de renda vinda da atividade informal, que vai sendo cada vez mais cerceada, pessoas que estavam oficialmente empregadas estão perdendo seus empregos, estão tendo suas remunerações reduzidas, então, cada vez mais se agrava a necessidade desse auxílio, e é preciso que a captação também seja reforçada, o que é uma grande preocupação nossa. Então, a captação de recursos do CREM está muito focada nessa questão, como eu disse, da prestação de serviços para a saúde pública, né, vinda através dos convênios, projetos. Então, a estrutura do CREM, ela é firmada num tripé. Então, nós temos a assistência acontecendo da forma que eu disse a vocês, semi-internação, nos ambulatórios e nas comunidades. Nós temos, como eu disse inicialmente, nascemos da universidade, mantemos ainda um vínculo extremamente forte com a academia. Então, nós temos um comitê científico que faz um trabalho grandíssimo de pesquisa e de ensino, então nós temos aí toda uma orientação a estudantes de nível superior, com graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, enfim, e que faz a validação da metodologia o tempo todo, então a área de assistência e a área científica se retroalimentam, e temos a área, uma área de multiplicação, né, dessa metodologia através de projetos específicos ad hoc, através de assessorias e de consultorias nessa área, que nos permite também realizar trabalhos nesse sentido. Só que nesse momento, sem dúvida alguma, o foco é assistência, é fazer chegar o acompanhamento, como a Cibele coloca, a gente, uma vez que você deixa de fazer, deixa de receber, né, as pessoas nos ambulatórios, no semi-internato, das atividades em grupo e tudo mais, a gente tem que fazer com que essa assistência chegue até eles. E esse é o grande foco. A presença da comunicação nisso é imprescindível, tanto na comunicação para gerar recurso, quanto na comunicação da própria equipe com um grupo de pacientes, né? Porque o ano passado nós atendemos 5.730 crianças e adolescentes. Então, a gente tem um número de famílias aí gigantesco, que está necessitando e precisando de orientação e de informação. Então, o WhatsApp, de fato, é uma grande ferramenta de comunicação com essa população mais vulnerável, é um canal de reforço de vínculo, isso com certeza a Cibele e o Guilherme vão concordar, é necessário que essas famílias se sintam olhadas, se sintam acompanhadas nesse momento, e isso é muito forte na metodologia de trabalho do CREM, essa proximidade da família, esse reforço da rede social, esse fazer junto, né? Então, os materiais que estão sendo gerados e encaminhados para eles, na sequência e junto até com o acompanhamento por telefone, tem nos trazido resultados bastante positivos, né, no sentido de dar sequência aos tratamentos e mais, até de recuperar situações que antes não estavam sendo frequentes, né. Na área de saúde, infelizmente, a gente tem uma quebra muito grande de agenda, né, você agenda, você marca, reforça, confirma, no dia, na véspera, e na hora a pessoa não vem, a família não chega. E essa atividade pelo telefone permite chegar lá. E eles ficam ainda mais próximos, ficam bastante reconhecidos com a atividade, e tem sido muito interessante, de fato, muito interessante. Então, em termos de recursos, Michel, só para fechar, nós temos, sim, a intenção de seguir firmes, e eu acho, Cibele, que essa proposta de atividades, de campanhas conjuntas, eu acho que é, de fato, o que a gente precisa fazer no terceiro setor.
sabe? É necessário, porque cada um de nós tem uma qualidade para oferecer, tem um talento para oferecer. E se nós unirmos forças, a gente vai conseguir um resultado melhor, porque nós estamos disputando, entre aspas, o mesmo doador. Então, vamos unir forças nesse sentido, de gerar campanhas próximas, de gerar recursos para que as nossas organizações possam efetivamente levar atendimento à população. Obrigada. É isso aí, Nani. É isso aí. Excelente finalização aí para cooperar. E isso já foi uma das primeiras perguntas que apareceram aqui no Face. Pessoal, façam mais perguntas, por favor. O pessoal se interessou bastante por essa campanha, Cibele, todos por um. A gente já colocou aí lá no Face também o link. O pessoal quer saber qual a estrutura, quer dizer, quem montou, né, tem custos para fazer o site, para divulgação, quer dizer, como foi para juntar esses recursos para fazer isso, se tem alguém coordenando, e como que esse dinheiro depois vai ser distribuído entre as organizações, se é todo mundo igual. Então, uma coisa muito linda dessa campanha, a gente está fazendo tudo com parceiro, recurso próprio, doação, ou assim, a um custo muito zero, muito pequeno. Assim, como eu falei, quem está liderando é a Fundação Dorina Nuil, né, que cuida de deficientes visuais, e eles fizeram parceria com a Liulara. A Liulara tem todo um recurso, tem pessoas, e cada uma das instituições também tem os seus profissionais. Então, a gente acabou somando esses recursos e fez essa campanha maravilhosa. A gente está usando as próprias assessorias de comunicação para divulgar. A gente já conseguiu inserção em 2 sites, no Catraca Livre e no Acesse. Também a gente está tentando TV, revista, rádio, isso tudo tem custo. Então, isso é uma coisa que eu acho que nesse momento triste, nesse momento difícil que a gente está, é uma iniciativa muito bonita também, sabe? Porque a gente está colocando o que a gente tem de melhor mesmo, a gente está buscando a ajuda do parceiro, do que ele pode oferecer também. Então, assim, a gente fez uma landing page só para direcionar para os nossos canais próprios de doação, mas o resto tudo está sendo feito com recurso próprio ou com parceiro. E como que o dinheiro vai... cada um escolhe a doação para onde vai, ou se essa doação vai tudo para um lugar só e depois vocês dividem? Não, então essa landing page a gente tá controlando, né, o acesso, mas aí a gente teve até uma discussão isso no meio do caminho, porque a ideia era criar uma plataforma mesmo de doação, mas eu não sei se vocês viram que com esse aumento de demanda por compras online, também teve um aumento de ataques de hackers. E aí, um aumento muito grande. E a gente ficou a gente ficou receoso de sair criando uma plataforma para recebimento de doação nesse momento que pode ser atacado e aí a gente não saber o fim do dinheiro. Então, a gente optou por... Cada instituição já tinha a sua página de doação, já tinha o seu acesso. A gente optou por uma landing page que direciona para cada uma das instituições. Ou seja, o doador, ele opta por qual das 4 instituições ele vai doar? Isso. A gente faz... A campanha é conjunta, mas aí ele opta qual a deficiência que ele vai apoiar. Campanha uma... Ok. Deu para entender, Cibele. Obrigado. Mais uma pergunta, e vou depois para os 3 responderem. Quer dizer, a gente está vendo lá o monitor, a BCR, tentando controlar esses valores doados
basicamente por grandes empresas, mas também tem pessoas doando. Nós já estamos hoje, o atual, de 4 bilhões 860. Eu sei também, pensando em plataformas, o pessoal lá do Solar conseguiu entrar naquela plataforma da Globo, que a Globo está divulgando, né, para quem doar. Então eu pergunto para vocês estão, as empresas, os contatos com as empresas que vocês já tinham, ou novas empresas que vocês estão contatando, as próprias empresas estão tentando se reestruturar neste momento, elas cortaram essa questão da doação, elas continuam, diminuíram. Vamos fazer uma rodada aí para cada um falar de empresas e contato com empresas, como que está sendo neste momento. Acho que a Nani não tem. Vamos lá, voltamos para o Guilherme, faz tempo que ele não fala. A gente está buscando corpo a corpo as empresas. Nós não tivemos sensivelmente a redução, como eu falei, a gente tem uma fidelidade bem grande. O impacto maior foi com a redução dos eventos, mas notamos também que a rede está com uma enxurrada de campanhas muito fortes, que de uma forma auxiliam, de outra forma a gente tem que trabalhar essa doação, porque o que a gente vê, um crescimento da base de doadores, mas as pessoas tendem, é uma impressão nossa, a dividir essas doações, né? Se eu tenho R$100, eu dou 33 para uma, 33 para outra e 33 para outra. E a gente busca esses 33. Às vezes isso não resolve, né? Porque são essas questões. A gente vê muito focado naturalmente com a questão atual da saúde e da alimentação. Então, tem uma força muito forte. Por exemplo, a da BCR, eu tenho acompanhado os 4 bilhões. Desses 4 bilhões, eu não sei dizer quantos reais entraram para o Solar. Não, sabe? A gente tem feito ações próprias, sempre, eu digo, dentro do nosso tamanho, mas buscando músculo. E a gente não pode reclamar. Não pode reclamar porque a gente está mantendo a nossa base e está ampliando. As empresas são corpo a corpo, elas estão bastante sensíveis ao momento, elas querem ouvir, mas a tendência sempre é a alimentação e saúde. E o Solar precisa manter a sua folha de professores, porque a gente precisa manter a moral dos profissionais também. Eles estão em casa, eles têm problemas psicológicos, inclusive, familiares, e, de repente, você tem uma redução, que eu acho que o nome próprio não é uma redução de salário, a partir do momento que o governo, se ele cumprir o compromisso dele, não teria essa redução, uma questão de datas. É isso, a gente está buscando essa linha da manutenção das instituições, da instituição. Eu acredito que a gente vai sair fortalecido dessa situação pelas campanhas propostas até o momento. Eu acho que o Michel caiu, voltou. É isso, gente. Acho que o Michel está congelado. Estava tentando desligar meu microfone. Não, eu estava bloqueado meu microfone até. Nani, vai lá, conta um pouco, vocês têm contato com empresas, como é esse relacionamento? A característica do CREM, assim, a gente tem algumas questões, né? O nosso relacionamento com projetos se dá bastante com fundações, e com empresas a gente tem um relacionamento, como se diz, mais voltado para a captação dos projetos incentivados. Nós temos 3 projetos incentivados em fase de captação, que inicia esse ano a captação, porque, na verdade, eles foram propostos o ano passado, e a
a aprovação e liberação, publicação, etc., foi bastante atrasado. Então, esse ano que a gente vai iniciar todo um processo aí de prospecção de empresas voltadas para essa questão. O relacionamento do CREM com empresas, no geral, ele passa por um crivo do portfólio dessas empresas. O CREM foca a sua atividade e a sua causa na alimentação saudável. Então, nós temos sempre a atenção e a necessidade de conhecer o portfólio de atuação da empresa, dos produtos, para que a gente possa, então, fazer essa prospecção e essa eventual parceria. Então, além da necessidade, que faz parte de toda a captação, de verificar a causa simpática, que é simpática à empresa, aquela questão toda, eu também tenho essa necessidade de avaliar muito detalhadamente o portfólio dela, né? Nas empresas, com as empresas com as quais a gente já se relaciona, como disse o Guilherme, estão bastante sensíveis e têm nos apoiado também. Mas tem uma coisa que eu gostaria de falar que tem muito a ver com a fala do Guilherme. É uma questão que a gente sempre lutou muito na área de captação de recursos, que é o recurso destinado para o desenvolvimento institucional. É uma grande guerra, né, Guilherme? A gente vem batalhando nisso desde sempre, porque se olha para a atividade fim, né, o projeto lá na ponta, o atendimento, a assistência, mas para isso acontecer, é preciso que a organização esteja saudável, que a organização tenha condição de remunerar adequadamente os seus profissionais, que ela tenha condição de oferecer equipamento adequado para que essas atividades aconteçam, que ela tenha condição de fazer a manutenção física nas suas instalações, né? Os convênios normalmente cobrem parte disso, projetos, na maioria das vezes, não cobrem essas situações, e a captação, nesse sentido, sempre foi dificultada. São raras as instituições, hoje, no Brasil, eu digo instituição, os financiadores, os doadores, que concordam em direcionar os seus recursos para o desenvolvimento institucional. Essa é uma bandeira que eu provoco como uma bandeira de captação conjunta, além das possibilidades de fortalecimento de rede entre nós, por segmentos, quem é da saúde, quem é da assistência, enfim, em segmentos, a captação para desenvolvimento institucional é uma bandeira de todos nós. E está posto aí o desafio. Obrigada. Obrigado, Nani. Bandeira antiga nossa, né, Nani? Mas talvez mais atuada hoje, mais importante, mais visível. Só falo, então, eu tenho mais uma pergunta, mas, Cibele, fale um pouco aí de empresas, para o pessoal perguntou aí se caiu, como que está novas empresas, como se vocês encontram empresas, depois eu tenho mais uma pergunta. Vamos lá. Eu acho que empresas, elas estão fechadas, elas reduziram, né, então é um momento muito delicado, eu acho, para a gente falar de captação, a gente fazer trabalhar da forma que a gente trabalhava antes, né? Então, assim, a gente também tem na DEVDIC 3 projetos incentivados via imposto de renda, e se as empresas não estão tendo receita, como é que elas vão ter imposto de renda para aportar para os nossos projetos também? Mas, por outro lado, é importante também, como captador, estar presente, né, para o apoiador. Então, a gente não pode simplesmente, durante a pandemia, sumir e o apoiador também não ouve da gente. Então, acho que é um desafio a gente manter a comunicação com o apoiador, mas, assim, mostrar um discurso que a gente está sensibilizado com a situação, a gente entende que todos estão impactados, a nossa organização está impactada, mas também
ter essa comunicação junto com as organizações, né? Tanto os apoiadores públicos e privados, empresas, tudo. Então, eu acho que ter esse cuidado e estar presente também é importante com as empresas. Obrigado, Cibele, porque realmente é chave. Pessoal que está nos ouvindo aí, que está vendo numa pandemia, não vamos assumir, nos colocar outro e achar, não, as empresas estão ruins, não vou nem ligar para ele, nem incomodar. Acho que o que a Cibele colocou é muito bom, quer dizer, contato, obviamente, não chegar lá, me dar seus milhões, é tentar entender que aquela empresa em que fase ela está. Por outro lado, tem empresas ganhando dinheiro, tem empresas que estão vendendo mais. Obviamente que tem empresas em situação melhor e pior, então não tentar generalizar, tentar entender primeiro quais são essas empresas que já nos atendem, né? Acho que o Guilherme colocou bem isso, manter esse relacionamento com quem já está com a gente, né? Entender se pode aumentar, se pode se manter, se vai estar, e ao mesmo tempo procurar essas novas empresas que talvez é uma oportunidade para elas, talvez elas querem ajudar e não sabem nem onde, nem como, e a gente chega como uma oportunidade, com uma nova causa, com uma nova oportunidade de doação. Sempre com muito tato, né? Acho que e usando outras ferramentas. Não vamos... Então, não é para... Lógico, saber que as empresas estão... Sim, muitas estão, mas isso não quer dizer que a gente não possa conversar com elas, né? Eu acho que essa é a dica aí que a Cibele deixou. E eu queria, para uma pergunta também, rodando todo mundo de novo, sobre comunicação, quer dizer, a gente estava falamos aí bastante como em pré-captação, com fundações e governo, e empresas, pessoas, vimos que tem de tudo um pouquinho, e eventos, sem dúvida, tá, mas o pessoal está tendo muita criatividade em eventos, viu, Guilherme? A gente precisa pensar aí, Marcelo Stravino vai falar sobre isso, eu também vou falar outro dia sobre isso. Eu acho que o pessoal tá criatividade aí, fazendo eventos online, tendo algum sucesso aí nos eventos online também. A PAI, né, a antiga PAI, a atual João Clemente, ela sempre fazia um evento anual de leilão de vinhos. Era um jantar presencial. E já antes, um ano e meio ou 2 anos atrás, ela já passou esse leilão de vinhos para online. E ela teve muito sucesso, porque diminuiu despesa, aumentou receita. Às vezes, o online, a gente acessa muito mais gente nos nossos eventos. Precisamos pensar sobre isso. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho de comunicação, né? Aumentou, o que vocês estão nessa época, e está todo mundo recebendo, eu recebo 300 webinars e comunicações e ONGs querendo falar comigo, fazendo ao mesmo tempo, quer dizer, como vocês estão lidando com esse online, como vocês estão ocupando com os seus apoiadores. Vamos lá, uma rodadinha de comunicação. Sou eu? Não. Falta abraço. Falta Pode abraço. começar, Guilherme, de novo, vai. Oi, eu disse aqui, falta abraço. Nós temos uma pessoa dedicada à nossa comunicação e uma agência aqui, outra agência aqui, e alguns voluntários da área de comunicação, de imagem, de som. Então, sobre... Alô? Tá bom aí? Sumiu a voz aqui. Estou sendo ouvido? Seguir, Guilherme, o Michel tá paralisado. E o volume de postagens e campanhas que a gente está produzindo, eles aumentaram bastante, consideravelmente. E a gente tem... Está cortando, Michel. Está cortando. Mas a receptividade que a gente tem
eu poderia dizer, fantástica em relação ao passado. Antes corona, estamos usando, impulsionando, investindo dinheiro nosso próprio, em impulsionamentos diversos, né? A gente tem, como nós temos muitos alunos, muitos professores, pais, há uma colaboração imensa, né, que se traduz em entrevistas, em atividades dentro do nosso segmento, né, da educação, e elas são constantes, e a gente percebe, como eu disse, a gente está contratando mais uma pessoa para imagem e som, para ajudar, que a gente está num nó agora, não está conseguindo, não tem braço. Por exemplo, um evento que a gente estava comentando, a gente tem na pauta realizar um evento, não um, mas 2. Nós temos nosso encontro de educação integral, tem algumas atividades. Leilões já ocorreram, mas não fomos nós que produzimos, né? Tem gente até fazendo leilão de necessário de viagem, sabe? Foi bacaninha a proposta. E são recursos diferentes que entram pela sensibilização das pessoas. Mas nós mesmos tivemos que optar qual é o nosso caminho, qual é a nossa estratégia, qual é a nossa mão, o que a gente consegue fazer. A gente consegue fazer isso, então vamos focar no que a gente consegue e sabe fazer, né? Ou tem apoio para fazer. É a nossa linha, a gente não consegue expandir mais do que isso. Ao mesmo tempo, o contato com redes dos próprios mobilizadores de recursos é muito interessante, porque surgem canais impensáveis, né? Tem aqui no Rio um grupo do Prêmio 100 Melhores, né? Ele se reuniu e então existem muitos valores ali, não só como profissionais da mobilização de recursos, como diretores, fundadores de instituição, que estão trocando demais e buscando formas, vou repetir, inimagináveis de contatos, caminhos, e isso tem sido muito interessante, valioso, não tem como voltar atrás, é só para frente. E agora, a gente agradece muito os diversos parceiros que a gente já tem há algum tempo trabalhando eles. Então, nós continuamos nossa linha focado no momento que a gente está vivendo, que a gente está entendendo, inclusive entender as métricas das atividades online não é uma tarefa fácil para o leigo, que está começando, que não sabe. A gente tem que entender, vai entendendo, tudo bem, né? Quem está curtindo o quê? O que faz com isso? E agora, sabe? É um aprendizado, e o que eu vejo desse aprendizado é que ele é muito valioso para o pós, de segurar essa base e a gente já entender como fazer isso, e quem é quem. É isso que a gente está trabalhando, e né, eu estou bastante feliz, entusiasmado com a situação, como todos repetiram, é exaustivo, sabe, tira a gente do eixo a toda hora, mas funciona, né? Assim, a gente está em casa, é a comunicação que vai fazer, que faz. É a comunicação, é a forma que você está percebendo o que assim, a todo momento, né? A gente tem uma equipe, né, que se reúne, o comitê de crise se reúne todos os dias de manhã para discutir para onde a gente está indo, e vamos corrigir todos os dias, às 10, às 12 horas nós estamos reunidos, e não é 2 pessoas, são 15 a 20 pessoas reunidas, de todas as áreas da instituição, porque isso é valioso para a gente. Porque a gente tem que saber o que está acontecendo na saúde, tem que saber o que está acontecendo na educação, como estão os pais, como estão as empresas, qual é o retorno da mídia, o que as agências estão fazendo, joga para cá, joga para lá. Há uma construção coletiva, colaborativa, que eu estou muito feliz, muito entusiasmado, arrasado, mas feliz. Ok. Que bom, Guilherme, que bom que você traz essa mensagem de felicidade
Muito bem. Nani, fala um pouquinho aí, depois fala um pouquinho. A comunicação no CREA tem sido muito demandada para a questão da assistência, né? A nossa comunicação com os nossos financiadores, com os nossos colaboradores, se dá pontualmente nessas questões das campanhas, como eu tenho colocado para vocês, e através das redes sociais, né? Divulgando, inclusive, essa produção da equipe técnica com relação aos diversos procedimentos aí que a gente tem falado. Mas, fundamentalmente, o foco é fazer chegar a informação e a orientação nessas famílias das 5.730 crianças. Então, a demanda é grande, mas o nosso principal público hoje, objeto da comunicação, é o público assistido, né? A comunicação com os parceiros, a comunicação com doadores, a comunicação com o público no geral, se dá mais pontualmente e através do relacionamento mesmo corpo a corpo, conversando, etc. e tal, não de uma forma institucionalizada, né? A nossa equipe de comunicação é um analista e uma estagiária, além de mim também, que acabo participando e coordenando a equipe, e toda a parte de relacionamento está focada, então, na minha atividade e de algumas pessoas que estão próximas também, cuidando de bazar, de voluntariado, de nota fiscal paulista, né, e toda a equipe de gestão que se envolve com os projetos e com a atividade no geral. Mas o foco principal hoje... Obrigado, Nani. É com o público assistido. Legal. Obrigado. Cibele, o que você tem para acrescentar nessa área? Então, eu acho, a gente na Derdic também esbarra um pouco no que o Guilherme já comentou, na questão de recursos, né? A gente tem uma demanda bem grande pelo uso da comunicação na tecnologia, então, manutenção das redes sociais e tal, é uma demanda muito grande, porque é como as pessoas estão acessando a informação, né? A gente tem a comunicação com os nossos assistidos, com os alunos, mas a comunicação com doadores e apoiadores, ela, que nem eu falei, ela tem que ser feita, tem essa demanda, mas também a gente está tomando um cuidado para não ter uma overdose, sabe? Para realmente mostrar a sensibilidade para esse momento, porque a gente também não sabe, existem empresas que estão crescendo, né, mas existem muitas empresas que não estão, muitas organizações que estão fechando, reduzindo funcionários, tem gente que tem pessoas que estão doentes na família, então, assim, é um momento que a comunicação ela é mais delicada, e eu reforço isso, que a gente tem que se preocupar com a abordagem, né? Ok. Luanda, o que você acha? Algum comentário sobre comunicação que você tem visto aí? O que as organizações têm feito nesse tema? Bom, Michel, exatamente um pouquinho do que cada um falou, né? Do Guilherme, quando ele coloca a questão do uso estratégico do marketing digital, isso é super importante, né? Porque muitas vezes nós notamos o que, eu tenho curtidas, eu tenho, né, essa informação, mas o que eu faço com essa curtida? Qual é esse meu objetivo? Eu vou querer reverter isso em doação? Eu vou querer reverter isso numa informação, no meu conteúdo, num conteúdo para um atendido, para um assistido, né? Então, isso é muito importante quando a gente fala do marketing digital como estratégia e também do uso estratégico da comunicação. O que eu quero com essa comunicação, né? É um pouquinho também do que a Sônia falou, né? Então, atualmente, eu estou trabalhando os assistidos, estou atendendo como público principal dessa comunicação. As demais públicos-alvos eu trabalho pontualmente, tá? Então, essa diferenciação eu acho super importante. Um outro ponto é a questão dessas ferramentas digitais,
né, que a gente está vendo hoje, essa transmissão, né, a gente consegue fazer transmissão para vários públicos, em vários canais, Instagram, YouTube, etc., isso também é muito novo. E aí eu concordo também com o Guilherme quando ele fala, agora a gente já está precisando de técnicos, pessoas especializadas em áudio, em transmissão, que não eram profissionais até então, que a gente, né, considerava numa estrutura de organização das organizações. E dependendo do tipo de organização, do perfil, isso é extremamente importante, né? Como, por exemplo, a Sibeli falou, investir nessa tecnologia, investir nessa forma de comunicação é extremamente fundamental para a continuação das atividades. Então, esse é um outro ponto também, que são aprendizados que a gente está tendo agora, né, com a pandemia, né? E, por um lado, é super importante, vídeo hoje, né, o que você já colocou lá no início. Nós fazíamos o encontro presencial, é claro que tem a troca, tem esse calor humano, mas hoje a gente está conseguindo atingir bastante gente aí agora online com essa interação, né? E um terceiro ponto, que também é super importante, é a criatividade, né? Nessas formas, nesses caminhos, né? Nas diferentes formas de captação, como você colocou também, a questão dos leilões, né? Dessas lives que tem acontecido principalmente com os artistas, né? Que tem sensibilizado, porque de um lado você trabalha esse entretenimento, você leva para as famílias, para as pessoas que estão em casa, um entretenimento, uma forma alternativa de diversão no momento, né, de confinamento, e, por outro lado, também leva uma causa, leva uma sensibilização e uma mobilização. A gente tem visto várias frentes, acho que o primeiro é sempre alimentação e saúde, mas também outros relacionados a profissionais, que tiveram bastante impacto, por exemplo, profissionais do setores de eventos, de entretenimento, de turismo, enfim, que de um dia para outro tiveram seus trabalhos cancelados, né, também, porque não tem como fazer esses shows. Então, eu acho que essa é a grande oportunidade que a gente está vendo, e essa simbiose, não tem como a gente desconectar a captação da comunicação. As duas coisas caminham juntas. É claro que ela entra para suportar uma estratégia de captação, né? Mas a gente não tem como, né, não fazer. E um terceiro ponto que eu acho importantíssimo também é relacionado ao relacionamento. Essas ferramentas, por exemplo, ter um mailing estruturado, bem organizado, manter uma rotina, né, de contatos, né, uma boa apresentação, objetivo, um site organizado, redes sociais com uma editoria, ou seja, quais assuntos que eu vou tratar, qual eu vou falar, para que a audiência não se perca, né? A gente não chega e fala, nossa, mas quem que é essa organização, o que ela está querendo falar? Né? Então, acho que de tudo um pouquinho, tudo um pouco, né, que todos falaram que já realizam em suas organizações, é muito válido, né? É a organização dessa comunicação. Legal, Luanda, um bom resumo do tema. Eu vi algumas perguntas aqui, a gente já vai estar caminhando aí para o final, duas eu vou comentar, depois eu vou passar a terceira para o pessoal. E teve uma pergunta sobre marketing de causas. Quem me conhece sabe que esse é o que eu amo. A minha dissertação de mestrado foi sobre o tema. Então, eu acho que de causa é sempre difícil. Todas as estratégias de captação são difíceis, mas marketing de causas é complexo. Eu diria o seguinte: quem já fez no passado tem que cuidar para que ela continue fazendo. Talvez começar uma nova. Não sei se é a melhor época para começar, mas depois da pandemia, quer dizer, essas campanhas de marketing de causa, gente, que é ter um produto e parte desse produto vai para a organização tal, são planejamentos de longo prazo, 6 meses, 1 ano. Eu me lembro que a Havaiana demorou 3 anos. Então, pode ser que este seja o momento para começar a conversar. Mas leva tempo, não vai terminar, não vai lançar um novo produto, a não ser que seja muito ligado, doe uma cesta básica e nós doamos outra cesta básica. Tem gente fazendo isso, né? Doe um, ganhe um, doe um e a gente doa também.
E a mesma coisa com pessoa física, gente. Quem já, vou dizer, pessoa física a gente entende, e a gente está batendo nessa tecla na ABCR, a gente vê isso lá fora, as organizações que conseguiram dar grandes doações, muita gente doando, são as que conseguem sobreviver. Então, as que já têm captação com pessoa física, obviamente, manter esse relacionamento com quem já tem, conquistar novos nesta época do ano é difícil, né? É bem mais complexo. Ontem estava assistindo um webinar na internet, muita coisa em inglês. Aquela coisa, forçar a divulgação para dizer que a tua causa tem a ver com o Covid, não pega, não adianta. Então, se realmente você tem, não, olha, o nosso público-alvo está sendo afetado porque não está tendo comida, etc., vamos associar. Se não, divulgue a sua causa sem precisar atrelar a Covid, porque isso soa falso, não pode ser falso. Então, pessoa física é um investimento, é bastante tempo e dinheiro para investir para conseguir captar. Não sei se é eu fazer esse investimento agora, mas logo depois, sim, quer dizer, tem que sempre buscar. E o que eu quero passar a última pergunta, e aí já passo para vocês também para que cada um faça a sua... Deixa eu ver se entrou mais alguma pergunta. Então, se por acaso... Lógico, a gente... Fala, Amanda. Eu gostaria só de complementar um ponto que você acabou de falar e também está muito ligado ao marketing relacionado à causa, né? Que eu acho que é super importante neste momento também. É a questão do posicionamento, vamos dizer assim, da marca da organização e dessa causa. Tem que ter muita clareza, tá? Para poder fazer essa associação. E neste posicionamento, todo o histórico institucional, a credibilidade, né, a clareza das ações, do que está sendo feito. Então, trabalhar essa marca também da organização é muito importante, para que ela possa ser lembrada e possa ser associada, né? Isso vale para os dois lados. A associação vale tanto para a organização, como vale para uma empresa, né? A organização é prestar atenção se ela tem uma compatibilidade ali de valores, né, tem essa sinergia, principalmente, para que depois não possa se associar também a uma empresa que, de repente, não condiz com os valores da organização. É isso, Michel. Então, vamos lá. Com a pergunta lógico, a gente aprende muitos erros, né? Ainda mais numa época dessa, a gente errou, devemos ter errado, porque se a gente só não erra, quem não faz, quem fica parado não erra. Se tem algum erro que vocês querem passar, que com isso a gente aprendeu, para os outros não errarem e não fazerem o mesmo tipo de... Então, a pergunta é, que erro vocês fizeram que vocês não fariam de novo? E palavras finais para a gente encerrar. Eu acho que ainda é cedo para perceber... Legal. Vamos lá. Guilherme, voltando com você. Ok. Eu disse que eu acho que ainda é cedo para perceber o erro. A gente tem o instrumento ainda não nos dá essa medida. Eu não diria um erro, correções sim, de caminho, e como a gente está na rede social, a gente utiliza as métricas, como bem colocou a Luanda, para se equilibrar. Eu não chamaria de um erro, pelo menos nós não sentimos. O caminho que a gente tem feito tem sido baseado em métricas, e isso tem direcionado. A gente está com uma campanha dirigida a profissionais da educação. Para a gente, isso é absolutamente novo. Só possível nesse momento da Covid. Porque é como Dani falou, para o pessoal é complicado a gente conseguir, para a nossa manutenção é complicadíssimo, né? Isso passa por indivíduos, eu entendo dessa forma, a solução estão nos indivíduos.
Mas indivíduo é um trabalho de formiguinha que exige muita dedicação, exige equipe, exigem recursos, existem ferramentas próprias para isso, profissionais próprios, não é qualquer um que tem acesso pelo custo, né? Mas a gente tem que fazer. Então, eu não apontaria, no nosso caso, um erro. A gente tem que avaliar amanhã, por quê? Se o pessoal... O que a gente faz? A gente não vê só as métricas, a gente segue os grandes players, né, que estão agindo no mercado do terceiro setor, as grandes, os greens, os médicos, né, para ver como eles estão se mexendo, porque nós sabemos que investem muito, então a gente aproveita esse conhecimento para dar uma baseada. Mas não sei ainda dizer se a campanha dirigida fortemente a professores que não é dissonante, porque o movimento atual está para a alimentação e saúde. E a gente tá, vamos dizer, entre aspas, elas garantindo a alimentação, mas não podemos esquecer os profissionais, senão a gente fecha. Então, a gente precisa dos profissionais e manter, como eu disse, a moral deles. Então, iniciamos essa campanha. Eu não tenho essa resposta hoje, se é um erro ou é um acerto, pode ser um acerto. Falta um tempinho para a gente avaliar. Uma semana. Ok? Obrigado, Nani. Também, para encerrar, alguma coisa mais para acrescentar, por favor, à vontade. Eu também não considero que tenha havido erros. Eu acho que talvez de ter deixado de olhar para uma oportunidade em um determinado momento ou para uma visão de maior longo prazo, né? A questão da implantação de um programa de pessoa física, por exemplo, eu acho que é uma coisa que tem que acontecer. Tem que acontecer. E poderia ter acontecido há mais tempo, no nosso caso, mas ainda tem uma certa relutância, a gente vai devagar, agora que está precisando muito, a gente não vai ter o resultado de muito, a gente vai ter o resultado de pouco, porque vai ter que começar, né? E aí, de novo, fica uma situação, é caro, Guilherme, não é barato, mas ele também não precisa ser tão caro, a gente pode começar com o que a gente tem por perto e reinvestindo o que vier disso para ir aumentando a base, etc. e tal, olhando para as questões que estão vindo aí, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, essa coisa toda, que a gente tem que ser ainda mais cauteloso, a BCR tem investido muito fortemente na questão de redução de taxas bancárias, isenção de impostos que recaiam sobre doação, que na verdade são injustos e que a gente está aí batalhando para conseguir, e olhar para a possibilidade de trabalho conjunto. Acho que isso a gente tem que ter. São tantas as vitrines que me chegam, assim, a organização tal está propondo uma vitrine de captação aqui, uma vitrine de captação ali. Gente, vamos fazer uma só, pelo amor de Deus, né? Então, você preenche o mesmo tipo de questionário sobre a tua organização para 2, 3, 4 organizações super bem intencionadas em gerar um polo de visibilidade para gerar possibilidade de doação. Por que a gente não faz um movimento nacional, sei lá, ou que seja estadual, que seja municipal, sabe? Ou por área. Eu acho que ainda está faltando, viu, Michel? A gente está faltando aí, enquanto a BCR, enquanto reunir e propor esse tipo de ação. Mas eu acho que o investimento com pessoa física é o caminho e a gente tem que ir para ele, não deixando de olhar para todo o restante. Projetos que são específicos, o relacionamento com empresas, com outras organizações, no sentido de estabelecer parcerias, curadorias, acho que tem tudo a ver. Eventos, que no nosso caso ainda fica um pouco mais difícil, né? Mas é o caminho, sim.
Aí eu quero já de antemão agradecer a oportunidade de ter trazido aqui a público o trabalho do CREI. Ó, gente, aqui, ó, crei.org.br, por favor, campanha no ar, vamos doar. Precisamos estar presentes aqui na captação para gerar alimentos para a nossa população e para conquistar a possibilidade de manutenção e da subsistência da organização. É facinho o site, crem.org.br. Pronto. Tem que pedir, né? Não é essa a meta? Obrigada. Obrigado, Nani. É muito boa. Obrigado, Nani. E assim, eu não falei, eu conheço o CREI antes da Nani, né? Eu conheci o CREI bem lá atrás, era muito menorzinho o CREI, mas na época eu era um empresário na área de engenharia e estava uma organização lá na região, na Zona Sul, que a gente pudesse ajudar, e foi um trabalho muito legal. Assim, eu não tive a oportunidade de ir naquela época, mas os meus engenheiros e os meus funcionários entravam dentro das comunidades, das favelas, para tentar melhorar a situação dentro das casas, com esgotos e com água. Como a gente vê que isso é importante hoje, né, para a gente ter uma vida saudável. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com a gente hoje e ver o CREI de tanto nesses anos. Parabéns pelos trabalhos que vocês fazem lá. Cibele, suas últimas palavras, por favor. Pois é, eu acho que eu também não consegui pensar em erros. Assim, eu acho que foram várias lições aprendidas, né? Que a gente trocar a roda com o carro andando, né? Que é o que está acontecendo na pandemia e é o que as organizações estão fazendo. Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado na captação, porque a gente, as nossas organizações, as organizações de quem está assistindo, estão sofrendo bastante, né, com essa pandemia, e para a gente, nessa ânsia de em busca de recursos, a gente começar a tirar para tudo quanto é lado e sem estrutura. Então, eu acho que, assim, tentar estudar realmente, ver qual que é o público-alvo, estabelecer objetivos, abordagem, forma de comunicação, fazer uma estratégia mesmo. Vale mais a pena tentar estudar, conversar, discutir, pensar, planejar de antemão o plano do que ir atirando. Acho que a gente já trabalha com recursos enxutos, a gente já trabalha com esse desafio, né, de não ter tanto braço, e aí se a gente começa também a atirar para tudo quanto é lado, a gente pode até se queimar com tanta exposição assim picada. Então, acho que fazer esse planejamento, tentar sentar, realmente vale a pena e traz mais retorno. E assim, a gente já termina, Michel? Eu queria agradecer muito, né, a participação, o convite de vocês, conhecer a Nani e o Guilherme, também Luanda, prazerzão aqui, falar aqui com vocês, aprendi bastante também, fiz várias anotações aqui no meu caderninho também, já estou levando lições para casa. Também quero fazer minha propaganda de novo, ó, gente, a nossa campanha aqui, todosporum.org.br, tá? A DERDIC também tem 3 projetos incentivados, o imposto de renda vai até o final de junho, então você, pessoa física que doa, que faz pelo modelo completo a declaração de imposto de renda, pode destinar 3% para um projeto de criança e adolescente, mais 3% para um projeto de idoso. A gente tem 2 de criança e adolescente e 1 de idoso. Lá no site da DERDIC conhece mais e tem o passo a passo de como fazer a doação. Obrigada.
Obrigada, Beli. Consegui voltar aqui, consegui voltar, também vai e volta. Gente, só para falar, agradecer a vocês ainda de estarem aqui com a gente, o Guilherme do Solar, dos meninos do Rio de Janeiro, a Nani do CREM, Cibele da DEDIC, Luanda e eu pelo NEATS, pela PUC, que foi muito legal para ver os três falando na mesma língua e todo mundo os comentários. Quer dizer, numa época dessa, a gente tem que manter os atuais parceiros, né? Tem que cuidar, não manter no sentido de cuidar, de ter contato, de sabe, ver, tá tudo bem com você, continua doando ou não, mas você vai continuar sendo meu parceiro, mesmo que você passe por uma dificuldade nesse momento. Planejar muito o dia a dia, reuniões diárias, planejando o dia a dia, mas ao mesmo tempo planejando o futuro, né? As organizações não vão acabar amanhã, a pandemia não vai acabar com o ser humano. Infelizmente, vamos perder muita gente. Já perdemos muitas pessoas, vamos perder mais. Mas o mundo não vai. A cidade que as organizações não vai acabar, né? Ela vai continuar, infelizmente. Então a gente tem que continuar atuando. Para isso a gente precisa buscar novos recursos, pensar novas estratégias, novas ferramentas. E quem sabe essa é a época que a gente pode, às vezes, consegue parar e repensar o nosso futuro. Então, com isso eu termino, me despeço. Luanda, deixo com você finais, últimas palavras. Pessoal, Michel, Guilherme, Sônia, Cibele, também agradeço muito, foi muito bom estar com vocês agora, conhecer um pouco melhor, né, o trabalho de vocês. Agradeço a presença de todos que estiveram nessa live com a gente. Gostaria de dizer que as portas do NEATS estão abertas, né, a todos, para vocês participarem. Quem não fez a inscrição, tá, naquele link da divulgação, por favor, faça, para que a gente também tenha o contato de vocês e possa encaminhá-los, as informações, enfim, todas as nossas atividades do NEATS. A página do Facebook também, nos acompanhe, nos siga, porque a gente sempre coloca as informações ali. E foi muito bom, gente, foi muito bom, boa essa troca, né, e que a gente possa se reencontrar mais vezes online e presencialmente depois do NEATS, tá bom? Abraço a todos, gente. Obrigada. Até mais. Obrigada, Luana. Obrigado, tchau. Abraço. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau.